Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Amém. Tem alguém preparado para ouvir a palavra do Senhor aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus por isso. Que maravilha poder estar aqui mais uma vez, ministrando a poderosa e santa palavra do Senhor. Queridos, abra comigo então, por favor, as vossas Bíblias. Livro do profeta Daniel, o capítulo é o de número 6, versículo de número 1. Livro do profeta Daniel, o capítulo de número 6, versículo de número 1. Eu estive na semana do carnaval aí, ministrando em um retiro, em um acampamento de carnaval, e eu ministrei esta palavra, porque esta palavra foi o tema deles lá. E eu achei muito propício, queridos, eu estar ministrando esta palavra para a nossa igreja. Eu achei um tema muito importante e eu tenho certeza que vai agregar muito aqui para nós e será uma grande bênção para todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Até que você vai achando aí, eu quero fazer uma oração. Em seguida nós estaremos lendo e já ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, Deus, que nesse momento eu oro, juntamente com o teu povo, juntamente, meu Pai, com a tua igreja. Eu peço, Deus, nesse momento, para que todas as pessoas que estão aqui, se porventura aqui no nosso meio, Senhor, existe alguém magoado, chateado, que não está conseguindo, Senhor, ouvir a tua palavra, não conseguiu, meu Pai, se conectar com o Senhor através dos louvores, e eu quero repreender, meu Pai, nesse momento, todo levante do mal, todo levante do inimigo, meu Pai, contra esta vida, meu Deus, agora, que esta mente seja totalmente entregue, meu Pai, em tuas mãos, e que esse coração esteja preparado nesta noite como terra muito fértil, Senhor, para que a tua palavra possa cair nessa terra e ela possa germinar e ela possa frutificar. Por isso, Deus, eu oro agora, abençoando a vida de cada um que está aqui nesta noite, e que tudo seja nessas vidas para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Em o nome de Jesus eu oro, e em o nome de Jesus eu agradeço, e você diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá em frente, queridos. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo de número 1. Neste acampamento, queridos, que nós ministramos, inclusive eu ministrei de manhã, pastor Pedro Júnior esteve lá pregando também no domingo à noite, no sábado à noite, desculpa, e eles tinham um tema para esse acampamento, que eu também acho muito importante nós estarmos falando aqui qual foi o tema deles, mas é um tema que pode servir também para nós nesta noite tranquilamente. Repita comigo, devoção. De novo, devoção inegociável. O que é inegociável, queridos? Aquilo que não tem preço, aquilo que não tem valor, aquilo que não tem como ser negociado. Então vamos entender aqui por que talvez deram esse tema neste acampamento e por que talvez Deus colocou no meu coração, na minha alma, no meu espírito, para que nós viéssemos também continuar tratando desse tema tão lindo e tão maravilhoso que foi esse acampamento lá na semana do feriado do carnaval. E falando em acampamento, queridos, eu já vou dar a notícia aqui, Denise. Nós já vamos andar. Pedro, Lê, vamos andar. Vamos andar? Tá bom? A nossa igreja, Todos os anos a gente tem um acampamento. Estamos indo para o terceiro ano esse ano. Esse ano é o terceiro, Terceiro ano, que a gente ficou um tempo sem fazer, depois voltamos agora, Estamos indo para o terceiro ano. O nosso acampamento ele é feito lá na chácara do Abacateiro, E a gente sempre estava acostumado a fazer o nosso acampamento no feriado de Tiradentes, tá bom? Só que esse ano é um ano bissexto e os feriados mudam todos e o feriado de Tiradentes vai cair no meio da semana aí, não vai ser legal para a gente poder fazer o acampamento, tá bom? Então eu já quero que você marque aí na tua agenda, marque aí na sua cabeça para você poder se programar. Então o nosso acampamento esse ano vai ser no mês de agosto, amém? Vai ser no mês de agosto, feriado da nossa cidade. Então, o aniversário da nossa cidade vai ser o nosso acampamento. Só quem entendeu, diga amém.
Glória a Deus por isso. Então marca lá na sua agenda e se prepare, se programe, pegue férias, peça licença, faça alguma coisa, né? Sinal de fumaça, manda e-mail, faz alguma coisa aí, mas para que você possa estar conosco, tá? Nesse acampamento que eu tenho certeza absoluta que será uma grande bênção. Vamos lá, Daniel capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os 3 superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Versículo 5. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então, os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os profetas e os sátrapas, os conselheiros e os governadores, concordaram que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O rei agora emite o decreto e assina o edital para que não seja mudado conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube do edital, estava assinado. Entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer, 3 vezes por dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém? Como eu sempre começo, as minhas pregações, não vou perguntar para você se você já ouviu esta passagem da palavra do Senhor, porque é uma passagem da Bíblia muito conhecida no meio do povo de Deus e muito lida, talvez muito estudada. Então este foi, neste acampamento que nós fomos ali, na igreja na cidade de Cordeirópolis, uma igreja luterana. Nossos amigos, nossos irmãos, sempre estão conosco também aqui. Quando nós fazemos algum evento, eles estão conosco. Quando eles fazem alguma coisa lá, a gente está junto. No acampamento, eles sempre vêm com a gente. E eu achei por bem, queridos, trazer esta palavra. Então você entende que Daniel, a gente já conhece um pouquinho da história dele, Então Daniel, ele veio cativo para a Babilônia, Ali, quando o rei Dario vence a guerra, vence a peleja, e tudo isso aconteceu, O povo vir ser escravo, porque era por causa da desobediência do povo de Deus. Então vem Daniel, mais 3 amigos, e eles são escolhidos para poder estar servindo diante do rei, porque o rei pediu que para servir diante dele, ele precisava de pessoas que fossem inteligentes, pessoas que fossem diferentes, pessoas que tivessem algum conhecimento para que pudesse servir diante do rei. Eu estava estudando em casa hoje, pensando, queridos, você notou que até para ser escravo, a pessoa tem que ter um certo conhecimento? Quem está me entendendo, diga amém. Até para ser escravo, quando o rei chamou para ser escravo, ele pediu para que as pessoas tivessem o quê? Um bom conhecimento. Vocês estão entendendo mesmo? Diga amém de novo. Então você aí, jovem,
moços e moças que estão sentados aí, que não quer estudar, que não quer fazer nada, eu quero dar um conselho para você. Ainda dá? Então vamos em frente, que você mesmo sabe que ainda dá tempo. Até para ser escravo, ele pediu os melhores. Aquele que tivesse algum conhecimento, aquele que tivesse algum estudo. E no nosso meio aqui, pelo menos 2 professoras eu estou vendo daqui. Pelo menos 2. Mateus não veio hoje, se tem mais alguém aí, pelo menos 2. Então, professoras, se preparem aí que vai chover de gente da Novo Tempo lá para vocês poderem estar dando aula, poder estar ensinando aí esse povo. Amém? Então, queridos, e Daniel foi ser então escravo e servir o rei. E a Bíblia diz que Daniel tinha nele o Espírito de Deus. Repita comigo, o Espírito de Deus. Então, em Daniel tinha o Espírito de Deus. Daniel foi escolhido para ser, no meio de mais de 100 pessoas. Ele era o terceiro. E dentro dos 3, a Bíblia diz que ele era o melhor. E a Bíblia diz que o rei pensava em colocar Daniel para poder mandar em todo mundo. Porque era um homem inteligente, um homem que tinha estudado e um homem cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá no seu trabalho, não é diferente. Lá na empresa que você trabalha, não é diferente. Quando as pessoas olham para você, as pessoas vão conseguir enxergar em você algo diferente se você tiver em você o Espírito de Deus. Porque o Espírito do outro vai afastar você. Então, nós precisamos ter em nós o quê? O Espírito de Deus. Então, quem tem o Espírito de Deus na vida dele ou na vida dela, esta pessoa, com certeza, ela é diferente, queridos. E Daniel era uma pessoa diferente. E a Bíblia está dizendo que no meio de mais de 100 pessoas, ele era o terceiro mais importante. E entre os 3, Daniel era o primeiro mais importante. E eu costumo dizer, queridos, que sempre que um homem de Deus, uma mulher de Deus começa a se destacar em algum lugar, muitas vezes o que vai acontecer? Alguém vai se levantar contra você. Amém, queridos? É assim ou não é assim? Mas pastor, qual é o segredo então? Se eu estou lá na minha empresa, eu tenho um trabalho, eu faço melhor, eu produzo melhor, porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, e tem que ser assim. Então, na empresa onde você trabalha, onde você vive, você não pode ser mais um, mas você tem que ser aquele que vai fazer a diferença. Mas pastor, mas quando isso acontece, as pessoas vão me perseguir, então eu vou ficar no meio da manada e simplesmente vou ser mais um, senão eu vou ser perseguido. Ei, deixa eu dizer algo para você. Se isso estiver acontecendo lá no seu trabalho, se isso estiver acontecendo no meio da tua família, no teu emprego, na onde você estiver, dentro da igreja, o que Daniel fez quando começaram a se levantar contra ele? O que Daniel fez? Orou. É isso aí, Daniel orou, queridos. Daniel orou, então não tem segredo e não tem nada que pode te deter, não tem nada que pode te parar. Juntaram mais de 100 homens, foram diante do rei, conversaram com o rei, prepararam os documentos, o rei assinou, selou com um anel, e a Bíblia diz que quando Daniel descobriu, então Daniel não sabia, Daniel não estava no meio, Daniel não estava envolvido nisso, mas quando ele fica sabendo, ele não saiu chorando, ele não postou no Facebook, Pedro, ele não postou no Instagram, ele não mandou zap para ninguém. Quando Daniel descobriu, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele subiu para o lugar mais alto da casa dele, e ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Queridos, ninguém pode segurar uma igreja que ora. A igreja que ora, ninguém pode segurar. Satanás não pode segurar o povo de Deus, quando o povo de Deus está orando. Daniel orou sozinho. Imagina se nós que estamos hoje aqui nesta igreja, queridos, batermos o joelho no chão hoje e começarmos a buscar e começarmos a orar por uma causa, por um projeto, por um sonho ou por alguma coisa. Mas sabe o que acontece conosco? Quando chega o problema, quando chega a luta, quando chega ali a dificuldade, ao invés de orar, nós vamos para a mídia. Nós vamos colocar, nós vamos falar, vamos começar a escrever para todo mundo. Mas você não precisa escrever.
Você não precisa escrever, você não precisa colocar no Facebook, você não precisa colocar em lugar nenhum. Você coloca somente embaixo dos seus joelhos e fala para Deus, porque Deus pode resolver. Deus pode fazer, meu querido. Deus pode fazer Daniel sozinho no meio de mais de 100. E não foi somente nesse momento que Daniel ora. Daniel orou outras vezes e Deus ouviu as orações de Daniel. E Daniel sempre foi bênção e sempre foi sucesso. Então, sucesso não é criar uma conta nas redes sociais e de repente postar uma música, postar um louvor, postar alguma coisa, uma pregação, umas brincadeiras, umas piadinhas gospel que eu acho ridículo. Quem está me entendendo, diga amém. Porque tem gente que prega, que bota nas redes sociais algumas piadinhas gospel, brincando com a palavra de Deus. Queridos, eu não tenho nada contra a vida da pessoa, mas eu tenho contra a atitude. Eu acho que isso não se deve fazer, mas tudo bem, cada um é cada um. Então, para você fazer sucesso, não é você abrir uma conta nas redes sociais, mas é você abrir uma conta diretamente com o dono da vida. É você abrir uma conta realmente com o seu joelho no chão e as suas mãos estendidas para o céu, clamando a Deus e pedindo para Ele o quê? Graça, misericórdia. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, como tenho dito aqui, é muito fácil nós conseguirmos as coisas diante de Deus. Não é difícil servir a Deus. Somos nós que muitas vezes somos muito complicados. Então Daniel, quando ele ouve dizer que o decreto já estava pronto, e ele sabia que aquele que fosse pego orando, se não fosse para o rei, ou em petição ao rei Dario, esta pessoa seria lançado na cova dos leões. E nós sabemos muito bem o final da história. Daniel, o João de Jesus, ele não teve medo. Daniel, ele não titubeou, simplesmente a Bíblia diz que a hora que isso chegou aos ouvidos dele, Daniel subiu. Foi lá para o terraço, onde todas as portas e janelas estavam abertas. A Bíblia diz que Daniel pega, estende a mão para o lado do templo de Jerusalém e começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a pedir, ele começa a se colocar diante de Deus, e a Bíblia diz que Deus responde, porque depois ele foi lançado na cova dos leões, e a Bíblia diz que não aconteceu nada com Daniel, nem um fio de cabelo da sua cabeça foi tocado pelos leões, porque Daniel era o bom, porque Daniel era o mais bonito, porque ele era o mais inteligente, porque ele era o mais sábio, porque ele era o mais culto. Não, é porque ele orava. Se tem uma coisa que Satanás tem medo, não é medo do meu paletó, não é medo da minha gravata, Satanás tem medo da oração. Porque quando o homem de Deus ora, quando a mulher de Deus ora, nós entramos em conexão com o Papai do céu. Nós entramos em conexão com Deus. Então, meus queridos, eu tenho dito aqui algumas vezes, às terças-feiras nessa igreja, nós temos aqui uma reunião de oração. Estou muito feliz, hoje fui tomar um café de manhã com o pastor Adão, pastora Maria, e a gente estava conversando a respeito das nossas reuniões de oração aqui nas terças-feiras. Para a glória do nome de Jesus, está aumentando o povo que ora nesta igreja. Amém? Você pode dizer amém por isso, querido? Mas falta você ainda que não está vindo. Como eu gostaria que o nosso culto de ensino, como que eu gostaria que o nosso culto de oração fosse maior do que o culto de domingo. Porque tem duas coisas que Satanás não quer que o povo de Deus faça. É estudar a palavra de Deus, é estudar a Bíblia e orar. Porque são as duas coisas que nos levam para o quê? Para perto de... Pastor, estou falando besteira aqui. É as duas coisas que o diabo não quer que eu e você venhamos fazer. É estudar a palavra de Deus e orar. Porque são duas situações que ele não tem como nos impedir, queridos, de estarmos próximos do Senhor. Não tem como, não tem jeito. Não tem como o inimigo parar, não tem como o inimigo barrar um povo que ora, um povo que está conectado com o Senhor. Não tem como. Então o que nós precisamos fazer, pastor, é orar.
Então, lá no seu trabalho, se tem alguém te perseguindo, lá no seu trabalho, se tem alguém que está querendo, puxar o seu tapete, ou em qualquer lugar, na igreja, no ministério, fica tranquilo, apenas coloque seu joelhinho no chão, levanta as mãos para os céus e fala com Deus. Mas não uma oração imprecatória. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, o que é uma oração imprecatória? Então vamos imaginar que eu me desentendi com quem? Vamos pensar alguém aí, com Pastor Adão. Obrigado, Rodrigo. Então vamos imaginar que eu tenha me desentendido com o Pastor Adão. E aí eu estou bravo com ele, eu vou fazer uma oração. Olha, Deus, eu estou aqui de joelho dobrado, eu preciso que o Senhor ouça a minha oração, eu quero que o Senhor pegue o pastor Adão e leve ele lá para Campinas, lá para aquela região. Você acha que Deus vai levar? Porque eu estou fazendo uma oração que é para prejudicar, embora ele está querendo ir para a região lá, viu, irmãos? Tá? Vamos orar para ele aí, pastora Maria, para a família, né? A Débora está aí? Cadê a Débora? Está lá, a Débora fica feliz quando fala deles ir embora, hein? Né? Então, estão querendo mudar para lá. Então, na verdade, não é uma oração imprecatória, mas é uma oração de bênção. Então vamos imaginar que eu briguei com ele e começo a orar para Deus. Não, quebra a perna, faz isso. Querido, você acha que Deus vai fazer um negócio desse? Deus não vai fazer. Então quando Daniel começou a orar, Daniel não começou a orar para poder amaldiçoar os sátrapas, os governadores, não. Ele começou a fazer uma oração diante de Deus. Deus, perdoa o povo, perdoa os nossos pecados, Pai. Nós estamos aqui escravos porque nós erramos. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então o povo de Deus, além de orar, tem que ser um povo inteligente na hora de colocar diante de Deus aquilo que você precisa e aquilo que é as suas necessidades. Então a Bíblia diz que quando Daniel ouve, Daniel sobe para o segundo andar, ele vira para o lado de Jerusalém, para o lado do templo de Jerusalém, estende a mão e ele começa a orar. Mas pastor, por que Daniel subiu no lugar mais alto da casa, e ele virou para o lado de Jerusalém? Porque existia, queridos, uma promessa, que o povo de Deus, quando saísse de Israel, o povo de Deus, quando saísse da região, do lugar que eles viviam, onde quer que eles estivessem, se eles estendessem a mão em direção ao templo, Deus ouviria a oração. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos ver isso para a gente poder entender? Vamos ver. 2 Crônicas, capítulo 6, para a gente poder entender por que Daniel vira para o lado de Jerusalém, e ele estende a mão e faz a oração virado para aquele lado lá. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: Disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, que guarda as alianças e a bondade para com os teus servos, que andam diante de ti, de todo o quê? Então tem uma condição aí. Quem que é esse cara? Esse camarada aí, é o rei Salomão, que orava pedindo para Deus abençoar o povo quando ele terminasse o templo. Vamos lá, versículo 18. Mas, na verdade, habitaria Deus com os homens na terra? Nem os céus e o céu dos céus podem conter-te, muito menos este templo que edifiquei. Então, ele estava edificando, Salomão estava edificando um templo, para colocar ali dentro a arca da aliança, para que a glória de Deus estivesse naquele lugar. E ele disse, olha, Senhor, eu vou construir, mas a sua glória, o seu poder é tão grande que não há nada, nem nos céus, nem na terra, que possa conter a sua glória. Versículo 20. Que teus olhos estejam, presta atenção agora, que teus olhos estejam atentos dia e noite para este templo, para este lugar, onde disseste que porias o teu nome, para ouvires a oração que teu servo fizer, voltado para este lugar. Versículo 21. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve dos céus o lugar da sua habitação e faz o quê? Perdoa. Versículo 22.
Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo. Até aí já está bom, já deu para a gente poder entender. Vocês entenderam por que Daniel então estava lá na Babilônia preso, mas quando ele sobe para orar, ele estende a mão para o lado de Jerusalém, onde estava o templo que Salomão construiu, e ele faz a oração, ele faz a petição, virado para o templo de Jerusalém. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz que quando Salomão ele terminou o templo, ele terminou a construção do templo, ele teve uma visão de Deus, e Deus desceu e falou com ele que ele iria habitar naquele lugar, que ele iria habitar naquele templo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas eu tenho uma boa surpresa, eu tenho uma boa notícia para você. Naquele tempo, Deus habitava aonde? No templo. Repita comigo, templo. Naquele tempo, o Senhor habitava no templo. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, o rei Salomão fez a oração. E Deus respondeu a oração que Salomão fez. Então, vamos ver qual foi a resposta que Deus dá para Salomão, para a gente poder entender o motivo que Daniel estava orando. Segundo Crônicas 7, 14. Olha lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o rei Salomão faz um pedido para Deus, e Deus responde aqui, nesse versículo muito famoso. Deus disse: olha, Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Então existe uma condição. Aquilo que o rei Salomão pediu, Deus ouviu e enviou resposta. Então é por isso que Daniel, sabendo disso, ele não estava mais em Jerusalém, ele não estava em Israel, mas ele sabia que lá existia o templo. O templo estava naquele lugar. Então ele levantou a mão e fez a oração estendida para aquele lugar. Porque, segundo o acordo de Deus, ele estaria no templo. Mas eu tenho uma boa notícia para cada um de nós nesta noite. Naquele tempo, as mãos teriam que ser levantadas para o lado de Jerusalém. Mas hoje, a minha mão e a tua mão, nós temos que levantar elas para o céu. Porque o Espírito de Deus não mora mais em casas feitas por mãos de homens, mas o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus mora dentro de você. Hoje você é o templo. É você e eu, somos nós que carregamos o quê? A presença de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então a minha responsabilidade e a sua responsabilidade se tornou muito maior. Aquele tempo a presença de Deus ficava no templo, mas a presença de Deus hoje fica dentro de mim e dentro de você. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, direcionado pelo esse mesmo Espírito que mora dentro de você, ou que deveria morar dentro de você, ou que poderia estar morando dentro de você. Quem está me entendendo, diga amém. O que a presença de Deus tem visto na sua vida? O que a presença de Deus que eu carrego, o que a presença de Deus que você carrega tem assistido? Para onde que você tem levado a presença de Deus? Onde você tem se enfiado com a presença de Deus? Quem está me entendendo, diga amém. Nós temos uma responsabilidade, queridos.
nós temos uma responsabilidade. Daniel, pela fidelidade dele, Daniel, por tudo que ele vivia, por tudo que ele fazia, a Bíblia diz que esse homem orou, ele clamou, fizeram ali uma cilada para ele. Ele orando, então chega o povo e diz: olha, rei, o Daniel foi pego ali orando, ele foi pego ministrando, e o Senhor fez um decreto que aquele que fosse ser pego orando, seria lançado na cova dos leões. O rei Dario, desesperado, querendo livrar Daniel, disseram para ele: olha, por causa da lei dos medos e dos persas, aquilo que foi falado não pode voltar atrás. O Senhor disse, o Senhor não pode mais voltar atrás. Ei, queridos, entenda bem nesta noite, se dentro da lei de um reinado, se dentro da lei de aquilo que é humano, quando o homem deu uma palavra, quando o rei dá uma palavra, a palavra não pode ser voltada mais atrás, não pode voltar para trás, porque muitas vezes você e eu, nós damos uma palavra e depois nós não cumprimos aquilo que nós falamos. Quem está me entendendo, diga amém. Porque tem homem, tem mulher, tem ser humano, querido, que não sustenta em pé aquilo que ele falou sentado. Quem está me entendendo, diga amém. Então aquilo que você falou, aquilo que você votou, aquilo que você colocou diante de Deus, trate de cumprir, diz a Bíblia. Deus não pediu para que nós viéssemos fazer um voto, Deus não pediu para que você prometesse alguma coisa, mas se você prometeu para Deus, cumpra aquilo que você prometeu. O rei não poderia voltar para trás com a palavra daquilo que ele deu, e aí, ainda era para poder fazer o mal para uma pessoa. Mas Daniel continuou na fé. O rei, muito preocupado, achou que Daniel ia ser morto na cova. Daniel é colocado na cova, e se nós continuarmos lendo aqui, a Bíblia diz que foi colocado em cima da cova dos leões uma pedra, que era para não sair Daniel de lá, que era para não tirar Daniel de lá. Mas com esse negócio de pedra, meu querido, a Bíblia, ela é muito, sabe, é maravilhosa. Colocaram uma pedra na entrada do túmulo de Lázaro. Quem está me entendendo, diga amém. Mas chega Jesus e diz o quê? Tirem a pedra. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus deu um grito e diz: Lázaro! Quê? Vem para fora. Lázaro, vem para fora. É isso aí, queridos. No túmulo de Jesus, na qual Jesus morreu, sepultaram Jesus, e a Bíblia diz que colocaram também uma pedra muito grande sobre o túmulo de Jesus. Mas a Bíblia também diz que houve um grande terremoto, e quando o povo chega lá, a pedra tinha sido tirada da porta do sepulcro, querido. Deixa eu dizer para você, não importa o tamanho da pedra que muitas pessoas têm colocado no seu caminho. O nosso Deus é um Deus que remove todas as pedras do seu caminho. O nosso Deus é um Deus que remove as pedras do caminho. O Espírito Santo de Deus remove as pedras que estão no caminho. Mas deixa eu dizer algo para você. Mas Deus, presta atenção, é de Deus que eu vou dizer aqui. Preste muita atenção. Tem pedras que são as pessoas que colocam, pastor Edson. Tem pedras que são pessoas que colocam. Mas tem pedras que é você mesmo que coloca. Então a pedra que você colocou, seu desobediente, a pedra que você colocou, é você que tem que tirar. Deus não é obrigado a tirar a pedra que você coloca. Se você colocou, você tira a pedra que você colocou. Agora, se colocaram, se armaram para você, é diferente. Mas você está vendo o buraco, você está vendo que não pode, você está vendo que não é para ir, e você vai, ou você quer o quê? As pedras que os inimigos colocam, pode ter certeza que Deus vai mandar tirar. Mas a pedra que você coloca no teu caminho é problema seu. Você sabe o rumo, você sabe o caminho e você sabe a direção.
Você sabe aquilo que é certo, você sabe aquilo que é errado. Você sabe aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia, vamos continuar. Então vem, lançam Daniel na cova, e a Bíblia diz que coloca uma pedra na boca. Não tem como tirar. Não tem o que fazer. E a Bíblia diz que o rei não comeu e não bebeu a noite inteira, preocupado com Daniel. Porque ele sabia, leões ferozes, famintos, já acostumado a comer carne humana, imagine. Porque Daniel não era o primeiro que estava sendo jogado ali. Isso já era uma tradição. Isto já era uma tradição, já era de costume daquela nação fazer isso com quem? Com os desafetos, com as pessoas que se levantavam contra o governo. Estavam acostumados a fazer isso. E os leões a mesma coisa, Val. Os leões não viam a hora que alguém pisava na bola da área para poder se levantar e ficava lá esperando de boca aberta. Ficava esperando, eles não viam a hora. Mas quando Daniel desceu na cova dos leões, a Bíblia diz que os leões não fizeram nada com Daniel. Não fizeram nada contra Daniel. Mas porque Daniel era o mais lindo, era o mais bonito, era o mais cheiroso, era conselheiro do rei, era governador? Não, meu filho, porque era ser humano como todo mundo, mas ele só tinha uma diferença. Daniel orava. Daniel se consagrava. Daniel, meu querido, estava diante de Deus, ele estava na presença de Deus. E olha, igreja, eu quero dizer para vocês uma coisa. Está chegando o tempo que vão querer nos calar. Está chegando a hora que vão querer nos barrar. Está chegando a hora que vão querer nos impedir. E vocês estão vendo a cada dia, porque vocês também têm redes sociais, queridos. Vocês estão vendo que está tudo afunilando para isso. Já querem tirar a Bíblia das bibliotecas, já querem impedir ali as escolas de falar de Jesus, de falar de pai, de falar de mãe, de falar de um monte de coisa. Então já está o quê? Afunilando. Agora a minha pergunta é, para mim e para você. Quando esta proibição chegar, ninguém pode mais orar. Pronto, ninguém pode mais orar. A minha pergunta é, você vai orar? Você vai orar? Nós vamos orar? Ou nós vamos parar, queridos? Ei, a oração de Daniel fechou a boca do leão. A oração de Daniel fechou a boca do leão. Mas quem fechou não foi Deus? Sim, lógico. Mas para quem que Daniel orou? Para quem que Daniel pediu? Parece que eu posso ver, de repente, uma corda, uma escada, não sei como que... a maneira, o jeito que era colocado nas covas dos leões, ou se passava por uma porta e já saía dentro da cova, não sei, mas parece que eu posso ver Daniel orando e cantando. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem está me entendendo, diga amém. Quem crê que Deus é poderoso aqui nessa noite? Se você crê, meu querido, continue orando, continue buscando. Não importa quantos leões existe dentro da cova que você vai ter que descer. Não importa a quantidade de leão, não importa a fome desses leões na cova que você vai ter, que estão querendo te colocar. Porque Deus poderia ter impedido que Daniel descesse na cova ou entrasse na cova, mas Deus não fez isso. Mas Deus livrou Daniel dentro da cova do leão. Quem está me entendendo, diga amém. Então a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade não é para matar você, não é para ferir você, mas é para a glória de Deus. Porque no outro dia, quando o rei chega e diz Daniel, tomara que o seu Deus pôde te livrar. Daniel de lá de dentro disse, ó rei, que viva o Senhor para sempre. O meu Deus me livrou da boca dos leões. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Deus me livrou da boca dos leões. E saiu Daniel muito tranquilo,
sem nenhum arranhão, com a roupa do jeito que entrou, ele saiu. Quando o rei olha para aquilo, o rei diz: olha, não existe Deus como o Deus de Daniel. Agora pega todo esse bando, pega toda essa corja que armou para Daniel e joga eles na cova, mas joga também a família junto. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Meus queridos, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente vai andando por um caminho errado, e não é só você que paga, não sou eu que acaba pagando, mas a nossa família muitas vezes acaba pagando junto por causa de um erro meu. Muitas vezes quando você erra, você não paga sozinho, mas a sua família paga junto o peso daquilo que você está fazendo. Daquilo que você está fazendo. Então pense bem, analisa bem o que você vai fazer, para que você não pague e a sua família também não tenha que pagar juntamente com você. Vem o rei Dario, então pega a família, pega os traidores ali e manda lançar na cova dos leões. Como eles não oravam, só fazia intriga, só fazia fofoca, só tentava fazer armadilhas para os outros. E aqueles que fazem armadilha, de repente você pode cair na armadilha que você construiu. Foi o que aconteceu com aqueles homens, querido. A Bíblia diz que quando eles começaram a descer dentro da cova, antes de chegar no fundo da cova, a Bíblia diz que os leões já tinham esmigalhado os ossos de cada um deles. A minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: você vai continuar orando ou você vai parar de orar? Você vai ter compromisso com Deus ou você vai parar de ter compromisso com o Senhor? Senhor, aquele que estender a mão para o lado de Jerusalém, o Senhor responde. Deus falou, eu respondo. Senhor, em qualquer lugar do planeta que ele estiver, se eles levantar a mão em direção ao templo, o Senhor protege? Eu protejo. Senhor, mas se estiver doente, se estiver com alguma enfermidade, eles levantarem as mãos, o Senhor vai curar? Deus falou, eu vou curar. Quem está me entendendo isso, queridos? A igreja de Deus precisa orar. Nós precisamos orar, nós precisamos estudar a palavra do Senhor para entender diante de Deus aquilo que nós temos diante de Deus. Olha, eu não vou nem eu não vou nem dizer como direito, mas como graça de Deus, aquilo que nós temos, porque a graça, ela vai alcançar, meu querido, aquele que está andando nos caminhos, aquele que está lutando para vir para o caminho. Porque tem muita gente que está fora, mas está lutando para vir para o caminho. Mas tem muita gente que está dentro, mas não está nem aí, e está lutando para andar para o lado de fora. Aí eu pergunto, Deus está com você? Não está. Não está. Se a cova do leão for aberta, antes de chegar no fundo, não tem mais nem osso. Não tem mais nem osso, porque Deus não tem compromisso com esse tipo de gente, queridos. Deus não tem compromisso com esse tipo de gente, e eu vou provar para você que não tem. Porque Daniel, um dia antes, Daniel é colocado na cova. Os leões não comeram Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. E eu não vou perguntar se você ora nenhuma. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui quem ora uma vez por dia. Eu não vou pedir. Mas vai entendendo. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. E quando ele é lançado, o que é lançado? É jogado. Ele foi jogado, não, ele foi lançado. E quando ele é lançado na cova, os leões estavam nem aí. De barriga para cima, tranquilo. Brincando com... Não estava nem aí com Daniel. Mas a mesma Bíblia diz que aqueles caras que tinham a mesma posição de Daniel, faziam a mesma coisa que Daniel fazia. Com certeza, usavam as mesmas roupas,
Com certeza tinha o mesmo perfume, não sei, mas a Bíblia diz que Daniel entra na cova, os leões não fazem nada. Mas no outro dia, quando é lançado num outro tipo de gente que não orava, que mentia, que enganava, antes de chegar no fundo da cova, já tinham sido consumidos. E quando se trata de leões, querido, 1 Pedro, eu não vou lembrar agora, capítulo, não sei, não vou nem arriscar. A Bíblia diz que Satanás é como um leão que vive, que anda ao nosso derredor, rugindo, bramando como um leão, procurando, olha só, procurando alguém para fazer o quê? Para tragar ou para devorar. Então o inimigo, ele está procurando. E se ele está procurando é porque muitas vezes ele pode encontrar alguém. Mas a minha oração nesta noite é que para mim, eu e você, para que nós venhamos em nome de Jesus, através das nossas orações, através dos nossos compromissos com o Senhor, fechar a boca do leão. A boca do leão foi fechada por causa da oração que Daniel fez ao Senhor, porque aqueles que não oraram ao Senhor foram comidos, foram consumidos. Então que você comece a entender nessa noite o quão importante, o quão grande é o poder da oração de um homem de Deus e o poder da oração de uma mulher de Deus. Antigamente, então, a presença de Deus, a graça de Deus, estava dentro da Arca da Aliança, lá no templo em Jerusalém. Mas hoje a presença de Deus, com a morte de Jesus Cristo, a presença de Deus está dentro de mim e dentro de você. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação. Até a hora que tudo for consumado. Até a hora que ele voltar, querido, para poder buscar a igreja. Então você já recebeu hoje aqui uma boa nova, uma boa notícia. Você não está sozinho. Bata no teu peito e diga assim, ó, eu não estou sozinho. Glória a Deus, porque Jesus está com você. Porque o Espírito Santo está com você. Ele está com você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí, olha, vocês já lembraram. O Espírito Santo do Senhor se move nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, porque você está aqui e o Espírito Santo está dentro de você. Ele se move através de você. Ele se move, querido, através de nós, para onde você vai, para onde você for. Você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele está em você. Ele se move através de você. Agora a minha pergunta é, por que você está com medo? Por que você está com medo? Mas pastor, eu não vou conseguir, pastor, eu não vou aguentar. Você vai conseguir e você vai aguentar. Você acha que na cabeça de Daniel, de repente, quando ele estava descendo na cova dos leões, Daniel talvez não soubesse o que Deus fosse fazer, ele não soubesse de que forma Deus fosse fazer, mas ele sabia que Deus iria fazer. Então o que eu tenho para te dizer nessa noite é o seguinte, olha, eu não sei de que maneira Deus vai fazer, eu não sei quando Ele vai fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na tua vida, Ele vai guardar você, Ele vai livrar você, Ele já tem livrado, Ele já tem guardado. Deus já tem feito isso conosco, queridos. Há 3, 4 anos atrás aí, quantos de nós passamos aí doente com Covid-19? Quantos de nós?
Eu mesmo, meu Deus do céu, mais 2, 3 dias, Deus tinha... Mas é lucro. Aquele que morre em Jesus, aquele que morre em Deus, é lucro, querido. Não estaria hoje aqui vivendo agora aí a dengue. Aonde você vai tem gente com dengue, misericórdia, pelo amor de Deus. A minha mãe, com quase 101 anos, está com dengue. Coitadinha da mamãe, meu Deus do céu. Então, queridos, não tenha medo. Você não vai abusar. Você não vai ficar provocando o diabo. Não precisa provocar, porque sem provocar, ele já se levanta. Mas se você dobrar os seus joelhos, se você se colocar diante do Senhor, se você realmente crer, se você realmente confiar, pode ter 1000 sátrapas, pode ter quem quiser te perseguindo. Quando você dobra os seus joelhos, Deus fecha a boca do leão. Mas quando você dobra o seu joelho, quando você ora, quando você crê, quando você acredita, Deus chega e manda: ei, tirai a pedra. Tirai a pedra, tirem essa pedra daí. Vocês colocaram, é aquilo que eu disse para você. Vocês colocaram a pedra, vocês vão tirar a pedra. Tira a pedra de frente do túmulo de Lázaro. Ei, Lázaro, vem para fora, porque eu estou aqui te esperando. Quantas pessoas hoje que estão aqui, queridos, que muitas vezes estão presos dentro de uma cova. Quantas pessoas aqui que estão em cadeias espirituais. Mas a minha palavra, eu peço que ecoe em todos os céus esta noite. E que todo aquele que estiver preso por qualquer prisão espiritual, esta prisão venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todo medo, toda angústia, toda depressão, todo espírito da morte, bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que muitas vezes estão desanimadas com o nosso Deus, pessoas que não estão mais acreditando e confiando no nosso Deus. Por quê? Porque você não consegue mais orar. Pessoas que estão aqui hoje e não estão conseguindo orar, vão sair daqui hoje com vontade, com condição, livre para você poder voltar a dobrar o seu joelho e orar de novo como você fazia. Eu não conseguia mais orar, pastor, mas a partir de hoje você vai voltar a orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir que a banda suba aqui em cima, por favor. Banda, vem aqui. Estou partindo já para a reta final aqui já, desta pregação nesta noite. Coloca para mim, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha só. Coloca o 18 para mim também. Vamos ver o 18. O que está no 18? Olha aqui. Versículo 18. Fuge da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Então vamos lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois, e que não sois de vós mesmos. O 20. Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso... É o que eu disse para vocês no meio da pregação. O Espírito de Deus, a presença de Deus não habita mais aqui, nesse templo feito por mãos humanas. Você foi feito pela mão de Deus, você foi criado por Deus. Então olha como que Deus é perfeito, olha como Deus é maravilhoso. Deus quer tanto estar conosco, queridos, que no jardim do Éden, na viração do dia, Deus vinha poder falar com Adão.
Deus queria o quê? Um relacionamento com o ser humano. Mas vem Adão, Adão peca, Adão cai. Mas aí vem o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, que veio para redimir, que veio para consertar aquilo que estava errado. Através da vinda de Jesus nessa terra, é que hoje eu e você podemos ter dentro de nós, eu e você sermos hoje morada do Espírito Santo de Deus. Por que que Daniel era diferente, pastor? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava em Daniel.